Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então... Jânio, vamos começar falando sobre a aprovação da reforma trabalhista no Senado, né? A gente vê aí que mesmo em crise o Brasil está conseguindo fazer com que as reformas caminhem. A Comissão de Assuntos Econômicos, CAI, aprovou ontem por 14-11 a reforma trabalhista da maneira como ela foi encaminhada pela Câmara dos Deputados. Os senadores da oposição queriam alterar o projeto encaminhado pela Câmara dos Deputados e os senadores da situação disseram que para fazer alterações teria que retornar à Câmara dos Deputados, iria demandar um tempo que essa instabilidade não seria muito bom, esse tempo muito prolongado para se fazer aquelas reformas que eles acreditam ajudarão o Brasil a reconquistar os caminhos do crescimento, do desenvolvimento e tal. Aí fizeram uma espécie de acordo. Essas alterações elas podem ser feitas pelo presidente da República, através de medidas provisórias, lá na frente, porque depois que foi aprovada pela CAI, ela está indo agora para a Comissão de Assuntos Sociais. E depois, em sendo aprovada, para a Comissão de Constituição e Justiça. Daí, ir a plenário. Sendo aprovada, como foi na CAI, vai ser encaminhada ao presidente e o presidente faria essas alterações. É provável que isso ocorra, porque a gente percebe aqueles votos contrários, eles não conseguiram crescer. E, de um modo geral, o que ocorre na CAI ocorre nas outras comissões e, principalmente, no plenário do Senado. Então, a reforma trabalhista deve, com um pouco mais de demora, ou até não, dependendo das circunstâncias em que cada debate nessas comissões vai ocorrer, ele pode, a tempo ainda, de, nesse semestre, ser implantada a reforma trabalhista. Quanto à reforma da Previdência, já há uma expectativa de que vai ter um pouco mais de tempo, pelo tema, pela complexidade e pelo envolvimento da opinião pública serem mais intensos, ela precisa um pouco mais de debate e de ajuste. Mas tudo isso, Mariana, está ocorrendo dentro de um processo que a gente sabe que é um processo de crise, o Brasil está numa crise, mas a gente percebe que as instituições estão, mesmo nessa crise, instituições funcionando. O Senado está funcionando, a Câmara dos Deputados está funcionando. O TSE, ontem a gente viu a abertura do processo da chapa Dilma Temer de 2014, funcionando, vai ter hoje às 9 horas uma nova, a continuidade do processo, o Supremo está funcionando. Claro, na crise muitos assuntos precisam ser resolvidos com um pouco mais de rapidez. E a opinião pública está acompanhando isso. Eu diria até sem aquela posição de coxinhas, mortadelas, dentro disso tudo, há brasileiros que querem uma saída democrática e não aqueles extremos que inicialmente essas duas turmas defendiam. E as ruas já mostraram isso. Entre esses dois extremos, tem aí uma quantidade de brasileiros, eu diria, talvez até nesse momento, a grande maioria da população brasileira, querendo uma saída legal, querendo uma saída menos radical, querendo uma saída constitucional para tudo isso que está ocorrendo.